Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como dimensionar bombas em paralelo. A gente já falou em outros vídeos aqui no canal, né? Se você não assistiu, você pode assistir. Que bombas em paralelo não vai dar o dobro da vazão, como todo mundo imagina, né? Então a gente vai fazer uma discussão aqui sobre o dimensionamento e sobre a especificação de bomba propriamente dito. Mas antes disso, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se os nossos vídeos têm lhe ajudado e você deseja nos ajudar, você consegue através do botão Valeu Demais que tem aqui embaixo desse vídeo, ou se tornando membro do nosso canal, que além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais e a vídeos exclusivos dos nossos membros. Então clique em Seja Membro e verifique a modalidade que melhor lhe agrada, né? E assim você vai estar ajudando o nosso canal aqui. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema deste vídeo. Bom, primeira coisa, né, a gente tem falado bastante sobre bomba centrífuga, sobre especificação de bomba aqui no canal ultimamente. E qual a diferença de dimensionar uma bomba e especificar uma bomba? Bom, dimensionar uma bomba significa verificar o tamanho. Então a gente vai fazer uma série de cálculos para ver que tamanho de bomba que eu vou ter. Se é uma bomba pequena, uma bomba média, uma bomba grande, enfim, né? Eu vou passar essa informação para o fabricante ou para o distribuidor e ele vai me falar, essa bomba atende o que você quer. Basicamente é encontrar o HB da bomba. Então, quando eu falo dimensionar a bomba, significa isso. Eu vou calcular para uma determinada vazão qual é o HB, ou seja, a altura manométrica dessa bomba, ou também poderia falar de pressão diferencial, né? Então, são dois parâmetros diferentes, mas que estão intimamente ligados, né? O parâmetro de altura manométrica e pressão diferencial. Quando eu falo pressão diferencial, significa o quê? Se eu colocar um manômetro na entrada e saída da bomba, e aí, digamos que a entrada seja um bar, a saída é 11 bar, o diferencial de pressão é 10. Então a bomba tem uma pressão diferencial de 10 bar. Se for água nessa bomba, a gente vai ter algo em torno de 100 metros de coluna de líquido em relação ao HB, né? Então o HB, né, a pressão diferencial estão interligadas, como eu comentei, né? Mas antes da gente falar propriamente dito, né, do dimensionamento aqui da bomba em paralelo, vamos lembrar do comportamento da bomba. Deixa eu deixar grande aqui, do comportamento da bomba quando eu tenho uma bomba só atuando, né? O que nós temos? Primeiramente, né, como é que funciona aqui a bomba centrífuga, né? Eu vou ter aqui na bomba centrífuga, eu vou ter aqui um produto entrando aqui no meio, e aí esse produto ele faz uma curva de 90 graus aqui e vem para essa região do rotor. Em função do trabalho do rotor, eu vou ganhar nesta bomba aqui velocidade. A minha velocidade ela vai aumentar e vai mudar em termos de direção também, né? Por isso que uma bomba centrífuga é uma máquina de fluxo, né? Se você quiser aprofundar no estudo, você tem que estudar máquinas de fluxo. Por quê? Porque ela tem variação de velocidade. Como você pode ver aqui nessa animação, né? Essas cores que vocês estão vendo é justamente essa variação de velocidade que você vai ter no equipamento. E aí, da onde que vem a pressão? Bom, quando né, o produto, ele veja que a velocidade máxima está na saída aqui, né, do rotor, né, isso acontece porque tem a ver com a velocidade radial aqui, né, que é a velocidade vai ser ômega r, né, e a rotação vezes o raio, né, está relacionada, né, com a rotação vezes o raio, e aqui o raio é maior, então a velocidade vai ser maior também. Quando esse produto sai aqui e vem para a caixa espiral, que é essa parte de fora aqui, né, o que vai acontecer? Eu vou ter uma variação. Veja que a velocidade cai aqui depois, né? Ela fica vermelha, depois fica amarela. Aqui significa que parte dessa velocidade vai transformar em energia de velocidade, vai transformar em energia de pressão. Então cai a velocidade logo que sai aqui do rotor e a pressão aumenta por conta disso. Por que isso? Porque isso é a equação da energia. A gente teria que discutir isso em mais detalhes em outro vídeo, não vou entrar em mais detalhes. Mas sempre é assim. Quando a velocidade aumenta, a pressão cai. Quando a velocidade diminui, a pressão aumenta, né? São inversamente proporcionais por conta da equação da energia, né? Se você quiser estudar mais, tem aula aqui no canal sobre isso também. Bom, e daí eu com isso? Bom, vejamos o gráfico aqui da minha. Então, aqui eu estou para uma rotação constante, eu vou ter um gráfico semelhante a esse, que a gente chama de curva da bomba,
ou curva característica H vezes Q. Né? Existem várias curvas características, a gente já falou disso no canal também em outro ponto. Então, digamos, né, que naquele exemplo que eu falei lá de pressão diferencial de 10 bar, eu tenho aqui um ponto de operação, né, digamos que seja esse aqui que eu estou destacando agora, vou ter uma vazão 1 aqui, e aí eu vou ter, naquele exemplo que eu falei, aproximadamente aqui, né, se for água, 100 metros, normalmente o H aqui está em metro para nós aqui no Brasil, mas, né, se for, né, equipamento americano, pode ser que venha em pé também, né? Então, o que acontece? Nesse exemplo aqui, se eu alterar o, o registro, né, a válvula de descarga da bomba, então o que vai acontecer? Eu vou vir para esse ponto aqui. E aí eu vou ter um Q2 que é maior do que 1. Mas o que acontece imediatamente? Acontece, eu vou ter uma redução, vou ter aqui um outro H2 menor. Né? Então, esse é o ponto-chave de toda a bomba centrífuga. Sempre que você, sem mexer na rotação, sempre que você não tem inversor de frequência, você só está manipulando válvula. Sempre quando você mexer na válvula, se você permitir uma vazão maior, o que vai acontecer na bomba? A pressão vai diminuir. Então, existem casos, né, quando o pessoal erra no dimensionamento de bombas, a bomba fica grande demais, né, para vazão muito grande, e ela não vai ter a pressão que precisa. O que o pessoal faz? Fecha um pouco né, a válvula de descarga. Fechando a válvula de descarga, você vai estar justamente promovendo isso que a gente está mostrando aqui. Ou seja, você sai aqui de Q2 e vem para Q1, quando você fecha a válvula, né? E por que o gráfico tem esse comportamento? Parece, não é uma parábola, mas parece uma parábola de uma função de segundo grau. Justamente porque, né, a energia que você vai ter no seu sistema, ela a perda de carga, né? Ela é proporcional ao quadrado da velocidade. E a velocidade está diretamente ligado à vazão. Então, se aumentou a vazão, você está aumentando também a velocidade e, consequentemente, aumentando a perda de carga ao quadrado. Bom, então vamos ao tema aqui da nossa... o que determina esse ponto 1 aqui e esse ponto 2 aqui? É o que a gente chama de curva do sistema. Então, cada uma dessas situações, aonde você fechou mais o registro, por exemplo, aí não ficou legal aqui meu desenho, vou apagar de novo. O que acontece aqui, né? Quando você tem... então, a curva 1, vou deixar assim mesmo, que eu estou ruim de escrever aqui. Quando você fecha o registro, você tem a curva 1. Quando você abre mais o registro, você vai ter a sua curva 2. Então, a válvula, né, quando você atua na válvula, você está alterando a sua curva do sistema. E como é que funciona, então, a especificação de uma bomba centrífuga? Né? Normalmente, isso no processo convencional, tiramos, né, casos especiais, você vai calcular o HB da bomba. Calculando o HB, você tem para uma determinada vazão, você vai dizer, por exemplo, que você quer comprar a bomba para esse ponto que eu estou destacando aqui na figura, né? Digamos, para o ponto 1. Bom, e o que acontece? Isso é para uma bomba só. E para duas bombas? Bom, e qual que é o problema de duas bombas? Quando eu trabalho com duas bombas, o que vai acontecer? Essa curva verde aqui seria a curva para uma bomba. E quando você trabalha com duas bombas em paralelo, a gente tem que somar as duas curvas. Então, como é que eu faço? Né? Para essa altura manométrica, o que eu vou pegar? Eu vou pegar quanto é de vazão para esses dois casos. Então, por isso que essa curva aqui, roxinha, é a curva para duas bombas. Então, o que acontece? Né? Aí essa curva rosa aqui seria minha curva do sistema. Então, quando você tem duas bombas em paralelo, o que acontece? É como se você tivesse essa curva aqui roxa, essa verde aqui não existe mais. Não existe. Então, se você estiver trabalhando com uma bomba só, vou até apagar aqui que está atrapalhando. Se você estivesse trabalhando, ligou uma bomba só, e aí você tem a sua curva do sistema aqui, né, essa em roxo. Qual vai ser o ponto de operação? Então, para uma bomba,
O ponto de operação vai ser o x e y que está indicado na figura. Bom, liguei duas bombas. O ponto de operação para duas bombas, neste caso agora, vai ser o quê? Vai ser um x' aqui e o y mais ali. E note que aqui pelo desenho, inclusive, dá para a gente ver que o x', né, o segundo x aqui, ele é menor do que 2x. Ele é maior do que x anterior, mas ele é menor do que 2x. E isso aqui vai depender, né, vai depender, essa vazão final vai depender do seu sistema e das curvas da curva da bomba, ou das curvas da bomba. Se eu tivesse duas bombas diferentes, como é que eu faço? Da mesma coisa, você tem que somar ponto a ponto dessas curvas, você vai obter uma curva da associação em paralelo. Né? Por isso que ele é um pouco mais chatinho, digamos assim. Se for duas bombas diferentes, é um pouquinho mais chato, porque você não vai saber qual que é a vazão exata de cada uma das bombas. Agora, se as duas bombas elas forem iguais, o que vai acontecer? Cada bomba vai promover metade da vazão. Então, dentro do que a gente está comentando aqui, né, eu comentei agora há pouco que... deixa eu só trazer aqui a imagem menor aqui. O que eu comentei agora há pouco? Né? Eu comentei, né, sobre o ponto de operação, ali no gráfico de uma vazão só, de uma bomba só, mas eu estou trabalhando com duas. Então, o que eu falei? Voltando aqui, né, até na imagem aqui. Bom, se eu especifiquei a bomba, dimensionei a bomba para esse ponto 1 aqui, eu tenho uma curva só, beleza. Só que o que vai acontecer aqui, né? Se eu preciso desta vazão aqui, vou colocar números aqui só para facilitar. Digamos que essa vazão aqui seja 100. O que vai acontecer? Cada bomba ela vai produzir para mim 50. Nesse caso de bomba em paralelo. Duas bombas iguais em paralelo. Então, cada bomba vai produzir 50. Mas não é 50 pegando aqui esse gráfico. Se eu pegar, né, eu vou até apagar aqui só para a gente visualizar melhor. Se eu considerar, digamos, né, que o ponto de operação seja esse aqui. 50 aqui, de uma bomba só em separado, né, e uma outra H aqui, quando eu não... eu estou trabalhando aqui 50. Se eu ligo as duas bombas, o que vai acontecer? Eu não vou ter o dobro da vazão. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, se eu preciso de 100, e cada bomba vai me permitir aqui 50, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, na hora de dimensionar a bomba, eu vou dimensionar a bomba para essa curva aqui em paralelo, aqui. E depois que eu descobri, beleza, então essas duas bombas aqui em paralelo, elas, agora sim, eu tenho que pegar uma bomba para a altura manométrica que vai dar aqui. Então, digamos que aqui seja 50 metros. Então, eu vou falar para o fabricante, eu quero duas bombas que cada bomba vai ter altura manométrica. Que eu botei tudo 50, né? Deixa eu só mudar aqui para a gente diferenciar. Então, o que vai acontecer nesse nosso exemplo aqui? Então, digamos que essa altura aqui seja 80. Então, você vai falar para o fabricante, eu quero duas bombas, que eu vou ter um HB de 80 cada uma, para uma vazão de 50. Então, é assim que você tem que fazer. Então, ou seja, qual que é a complicação, então, neste caso? Né? Quando você faz o cálculo e você acha o HB para a bomba que quando você calcula, né, o HB da sua instalação, o que em tese, você está descobrindo o HB para uma determinada vazão para uma bomba. Se você tiver duas bombas, o que você precisa fazer? Você precisa pegar os gráficos, compor o gráfico da bomba, dessas bombas juntas, e aí você vai ver o novo ponto de operação. É bem provável que esse novo ponto de operação
não atenda à sua necessidade das duas bombas em paralelo. Inclusive, pode acontecer de você colocar duas bombas em paralelo e em termos de vazão e altura manométrica não aumentar nem 10%. Note aqui, ó, veja no gráfico aqui que nessa situação aqui, ó, deixa eu só pegar o laser aqui. À medida que você colocou duas bombas em paralelo, você, então você saiu do ponto 1, foi para o ponto 2, então o que aconteceu? Aumentou a vazão e aumentou a pressão. Se você, né, de novo, né, as duas vão estar interligadas. Então, neste caso, quando você coloca duas bombas em paralelo, e você vai ter um aumento de pressão e um aumento de vazão no equipamento ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo, né, vai aumentar as duas propriedades ao mesmo tempo. Se você tiver algum problema de determinada pressão não pode ser atingida por algum motivo, né, de processo, enfim, você tem que tomar cuidado com isso também, né, porque pode acontecer, né, de você atingir uma pressão diferente daquela que você queria. Estou falando no caso, né, nesse caso de paralelo, né? Então você tem mais pressão do que você deveria e aí pode ser um problema, não necessariamente é. Aí você teria que colocar uma válvula limitadora de pressão para que você não ultrapasse um determinado limite. Então, assim, o que eu quero dizer? Esse assunto é bem extenso, né? Se a gente for falar aqui, dá para a gente ficar falando uma hora inteira ou mais só sobre bombas em paralelo, a gente tem que fazer tintim por tintim. Mas o que eu estou querendo te chamar a atenção com esse vídeo, qual é o ponto principal deste vídeo aqui? O ponto principal desse vídeo é: tome cuidado quando você for trabalhar com bombas em paralelo. Isso pode te dar, né, uma dor de cabeça muito grande, né? Então, e qual que é a dificuldade aqui para a gente achar a bomba, né? Porque eu falei, beleza, eu falei aqui que eu pego a composição das curvas, mas quando você fez o cálculo, que você chegou que o seu HB tinha que ser 100 metros, nesse exemplo que eu estou falando aqui, e se você passou lá a vazão lá para o, né, pro distribuidor, para o fabricante, ainda você não tem gráfico. E aí o fabricante pode chegar para você e falar assim, olha, eu não tenho bomba para esse tamanho, né? Eu preciso dividir isso em duas bombas. Então você vai ter que fazer né, uma série de testes aí, de avaliações, teste não, mas de uma série de análises, pegar algumas bombas e fazer essa composição de curvas. Então, trabalhar com bombas em paralelo é muito mais complicado e com muito mais chance de dar problema, né, de fazer diferente do que você quer, do que você trabalhar com uma bomba só. Então, se você for trabalhar, for comprar, né, bombas, tente comprar uma bomba que atenda uma bomba só que atenda a demanda. Né? Evite rachar a bomba no meio. E aí, ou seja, aí de repente você pode falar assim, não, mas eu tenho situações onde que o meu fluxo é variável e trabalhar às vezes com duas bombas é mais interessante, além também da questão de manutenção, pode quebrar a bomba e eu posso ter problemas na hora de produtivos, né? Então eu vou ter uma confiabilidade maior. Neste caso, vale a pena você fazer um investimento maior, comprar uma bomba ou duas bombas com um inversor de frequência, onde cada uma das bombas consiga atender a sua necessidade sozinha. Com isso, quando você vai evitar esses problemas que eu falei de dimensionamento e também você vai estar seguro do ponto de vista de produção. Então, tome cuidado, né? Bombas em paralelo. E o que eu estou falando aqui não é muita gente que sabe. Tem muita gente que trabalha aí em fabricante, distribuidor de bombas que não manja muito bem de bombas em paralelo. E aí pode acontecer de você comprar, né, uma situação que você não vai ter o ganho que você achou que você ia ter, né? Por que que eu estou falando isso? Só para a gente terminar, a gente está com um vídeo longo, mas vai valer a pena. Lembra da curva do sistema que eu falei agora há pouco? Então, se você, dependendo do sistema que você tiver, você pode ter uma curva do sistema assim, ó. Ou uma curva do sistema assim. O que está acontecendo quando a curva vai para a esquerda? A curva do sistema vai para a esquerda. Acontece que a diferença de vazão entre um ponto e outro fica ainda menor.
Ou o contrário também, né? Pode acontecer de você ter a curva aqui, né? Só que aí você pode cair aqui numa situação que as bombas vão trabalhar com vazões muito altas. Opa, apertei errado aqui. Vão trabalhar com vazões muito altas. E aí você pode ter cavitação por baixo NPSH. E aí passa a ser um problemão. Então, ou seja, dependendo do caso, né, dependendo da curva do seu sistema, se você tiver uma perda de carga bastante expressiva, tubulações muito longas ou muitos cotovelos, trocadores de calor, enfim, coisas que vão, né, demandar uma perda de carga grande no seu sistema, você pode colocar duas bombas em paralelo e você não tem um aumento muito de pressão, né? Eu falei isso, eu mostrei aqui no gráfico agora há pouco, né? E se você quer saber mais sobre especificação de bombas, né, onde a gente conversa sobre esses detalhes também, aqui que a gente acabou de falar, a gente tem aula só falando de bombas em paralelo, em série, né, para eu chamando a atenção sobre isso, eu te convido a participar aqui do nosso treinamento de especificação de bombas centrífugas, onde a gente aborda todos os parâmetros, todos esses assuntos que nós, né, trocamos ideias aqui agora, além do nosso aplicativo que calcula as bombas, né? Então, se você tiver uma necessidade de cálculo de bomba frequente, né? E tenha dúvidas, né? O curso vai te ajudar a entender o conceito e o aplicativo vai te ajudar a fazer essas contas aí, né? Então, qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp, a gente vai ter o prazer aí em lhe explicar melhor. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.